bem-vindos, né, meus queridos irmãos. A gente aproveitar mais essa quarta de estar louvando e cultuando a Deus, sempre lembrando as maravilhas que Ele tem feito por nós, para nós. E temos mais uma quarta que estamos vivos, estamos, creio, todos com saúde, continuamente com a paz que nosso Senhor nos dá e bem com Deus, né? Depois de dias, depois do domingo, continuando com nossas devocionais, com nossa leitura, com o tempo de oração, e hoje também, e continuando certamente amanhã, assim a gente vai passando a vida e vamos aproveitando o melhor que Deus nos dá. Eu quero, por isso, agradecer também a Deus em oração, e você possa fazer o mesmo antes de iniciarmos esse culto. Pai querido, esse é o nosso sentimento, Senhor, em Cristo Jesus que nós temos, Pai, que nós somos livres agora. Outrora teríamos cargas tão pesadas para carregar, de vícios, Senhor, e de corações pesados, talvez discórdia, Deus, entre vizinhos, entre seres humanos, entre nós com nossos relacionamentos, seja no trabalho, Deus, seja na família, Deus. Mas um dia o Senhor nos ensinou que maior é o reino de Deus, maior é a busca, o tesouro verdadeiro está no seu reino, Senhor. E tantas outras coisas nós aprendemos e estamos felizes, Deus, por poder estarmos aqui, dedicarmos esse tempo a Te cultuar. Ó Deus, a Tua igreja está aqui reunida e é por causa de Jesus, do sacrifício único e inigualável, Deus, que nós pudemos compreender um dia e agora, através do Espírito Santo, Senhor, nós somos a cada dia edificados no Senhor e queremos fazer isso mais esta noite, Deus, usar esse tempo para leitura da palavra, Deus, para orações, para louvor, Deus, ao Teu santo nome, porque és digno, e também, Deus, para sermos edificados pela palavra do Senhor. Só o Senhor, Deus, pode fazer isso. Nós estamos nos colocando à disposição para aquilo que nós podemos fazer, de sermos servos fiéis ao Senhor, mas, Deus, é o Teu Espírito que completa, é o Senhor que faz a vontade em nós se realizar. Tua vontade, Deus, se completa em nós e assim nós estamos aqui, Senhor. Por isso, louvado seja o Teu nome, usa todas as coisas, Deus, para a Tua glória e majestade. Cada vida em especial. E obrigado pela vida, Deus, obrigado pela satisfação que nós temos no Senhor, Deus. Estamos felizes no Senhor. As coisas do mundo não têm mais nos atraído tanto assim, Senhor, como quando estávamos longe do Senhor. Mas contemplar as Tuas belezas, da Tua criação, Senhor, tem sido maravilhoso, tem sido extraordinário. Deus, a cada dia, ver o que o Senhor fez e o que o Senhor continua fazendo. E as Suas misericórdias, Deus, que se renovam a cada manhã, tem nos contemplado em vida e uma vida em abundância. Obrigado por Jesus Cristo, Senhor, Te louvamos por isso. E no nome dEle que agradecemos, em nome de Jesus, amém. Quero te convidar a abrir o Salmo 73 na nossa leitura. E chegamos nesse Salmo que é tão conhecido e certamente, talvez em muitos, fez a diferença na vida, né? Porque o salmista Asaf aqui, ele inicia, nós vamos ver isso, ele diz que, ele conta o seu testemunho aqui, né? Da tentação, de que quase caiu em tentação, de seguir o estilo de vida dos ímpios, né? 73, de seguir o estilo de vida dos ímpios, então ele quase que tropeça, né, com seus pés, e ele começa dizendo que, exaltando a Deus por tê-lo dado esse livramento aí de não cair, como nós todos somos tentados também, e muito, a observar a vida do ímpio e colocar na balança, né, que ele tem uma vida mais fácil, e que esse prospera, que o ímpio prospera, que o ímpio não adoece, que o ímpio maquina o mal, e, no entanto, muitas vezes nossos olhos nos traem, que ele não é punido, e ele sofre muito pouco, né? Que o ímpio sofre muito pouco. E aí, onde muda tudo é quando, no versículo 17, ele vai depois dizer, nós vamos ler, que até que ele entrou no santuário de Deus, né? Tudo mudou, e isso mexe muito comigo. Por isso eu preciso estar no santuário de Deus, senão eu sou tentado a observar muita coisa e cair no pecado, cair na tentação de observar aquilo que não é real, né? E então ele entra no santo templo de Deus e o Espírito Santo lhe mostra aquilo que ele não consegue perceber
aos olhos carnais, que é a relação do ímpio, que o fim do ímpio, né? Ele chega a essa conclusão, qual é o fim do ímpio? E por isso nós precisamos estar no templo, né, no santuário de Deus. E vou ler então Salmo 73, o problema da prosperidade dos maus, diz o título aqui, Salmo de Asaf. Ele diz: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com um sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita, pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Que tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. Que salmo edificante, né? Deus é de fato maravilhoso, Ele usa a palavra dEle para nos alertar, nos fazer abrir os olhos, para nos trazer para perto dEle. Esse é o amor de Deus revelado na sua palavra. Louvado seja Deus por isso. Eu quero avisar que o pastor Samuel está hoje em Caramuru, com o pai dele, Eugênio Wolfgang, Eugênio, é o contrário. E o pastor Wolfgang vai levar uma palavra hoje aos irmãos de Caramuru, e o pastor Samuel foi junto, e terá uma reunião lá também. Então, hoje teremos a palavra com o irmão Antônio, aqui conosco, vai nos trazer uma palavra. E os motivos de oração nós vamos fazer no final. Você pode continuar mandando para o WhatsApp da secretaria, e nós, no final, vamos pedir aos irmãos da mídia para nos mostrarem ele, e nós vamos orar. Então, por isso, no final. Vamos louvar, então? Deus seja louvado. Boa noite.
Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé. Vamos louvar a Deus. Eu te louvarei, te glorificarei, meu e nosso bom Jesus. Meu bom Jesus, és tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que me alegro em ter, ó Jesus. Com quem em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Rose, você pode orar, por favor?
Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Senhor, meu Deus, grandioso e bondoso Pai, como é maravilhoso, Pai, podermos cantar do Teu amor, Senhor, que não falha, Pai. Mesmo nós ainda muitas vezes, Pai, falhando com o Senhor, Pai, sendo pecadores, tendo o coração corrompido, Pai, mas o Seu amor para conosco não muda, Pai, não falha, meu Deus. Obrigado, meu Deus, porque a Sua bondade se estende sobre nós todos os dias e nós podemos perceber do Teu amor, Pai, sentir o Teu cuidado, a Tua proteção divina todos os dias, Pai, desde o nosso levantar até o nosso dormir, Pai. Obrigado, meu Deus, porque a Sua mão nos guarda, nos guia, Pai, e muito obrigado, meu Deus, pelo Teu amor, que nós sabemos, Pai, que por nós mesmos nós não merecíamos, Pai. Nós estávamos condenados, Pai, a uma morte, mas o Seu amor superabundou, Pai, a Sua graça foi de encontro a nós, Pai,
E muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem se mantido fiel, Pai, e esse amor não muda, meu Deus. Que o Senhor nos faça entender também, Pai, quantas vezes nós temos deixado, Pai, de amar ao Senhor como o Senhor deveria, Pai, ser amado, Pai. Perdão por muitas vezes, Pai, pecarmos contra o Senhor, Pai, e não reconhecemos o nosso erro, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, que nossa vida, Pai, possa ser verdadeiramente transformada pelo Senhor, Pai. Tudo que formos falar, fazer ou pensar, Pai, que sejam de fato coisas que agradem a Ti, Pai, e que nós possamos reconhecer o Teu amor, Senhor, e viver o Teu amor todos os dias da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. E és Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste, tu és fiel.
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Os irmãos podem se assentar. A palavra está com o irmão Antônio. Boa noite. É um prazer, uma alegria muito grande, né? Estamos aqui nesta noite. E quando nós ouvimos o salmo, né? Salmo maravilhoso, né? Que para mim já foi uma pregação. Nós poderíamos até fechar a Bíblia e nós ir embora. Mas foi muito bom, como diz no comecinho, Deus é bom. E como Ele é bom. Ele é tão bom que Ele nos permitiu, né? De nós estar aqui. Obrigado. Está aqui nesta noite para ouvir a Tua palavra. É um Deus maravilhoso, um Deus de aliança, um Deus que fez uma aliança comigo, com você. E por isso que nós estamos aqui nesta noite para adorar o nosso Deus. Meus irmãos, o pastor passou essa responsabilidade para mim hoje, essa noite, né? É um privilégio, é uma alegria. E, como eu já disse, eu falo muitas vezes, eu não posso perder essa oportunidade, quando a gente tem, de estudar a palavra de Deus juntos. Eu tenho falado com alguns irmãos, talvez alguns que falam, eu não sei fazer uma abertura, não. Se nós vir aqui na frente, nós ler uma letra da palavra de Deus, nós estamos fazendo uma abertura. Por quê? Porque nós estamos agradando a Deus. Quando nós vemos aqui à frente para estudar a palavra de Deus, juntamente com os irmãos, com os visitantes, nós estamos transmitindo o amor, nós estamos transmitindo a palavra de Deus. E que esse Deus é um Deus tão bom. E nessa leitura que eu vou fazer hoje, nós vamos ver alguns versículos que vai dizer, Deus é bom. E esse versículo da palavra de Deus que nós vamos ler, eu creio que você já tem lido talvez 2, 3, 4 vezes, 5 vezes. Vocês que lêem a Bíblia todos os anos, eu também já li, já passei por esse texto bastante vezes, talvez umas três vezes, quando eu li a Bíblia, e estou lendo, já passei esse ano. É o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Eu quero que os irmãos entendam aquilo que Deus fez para nós no começo deste mundo, no começo dessa geração. A palavra de Deus diz assim, eu vou ler alguns versículos e depois a gente vai caminhar, né? Algum desses versículos. A palavra do Senhor diz, a criação do universo, né? Então, isso é muito maravilhoso, isso tocou no meu coração. Eu lembro que há mais ou menos uns 2 anos, quando a gente fazia escala para Vila Jitibá, e um dia eu levei esse estudo lá para os irmãos, né? A gente falamos sobre a criação de Deus, né? E não tem coisa melhor quando Deus criou o mundo e criou eu e você, para cuidar daquilo que Ele tem nos dado na nossa mão, aquilo que Ele tem nos dado, é para nós cuidar daquilo, que a palavra de Deus diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre as águas. O Espírito de Deus já movia, então quando Deus criou o mundo, o Espírito de Deus já movia sobre a face da terra, aqui te fala, já movia sobre as águas.
E, meus irmãos, muitas vezes as pessoas pensam assim, quando no Velho Testamento, será que já havia o Espírito de Deus? Sim, claro, o Espírito de Deus, já desde a fundação do mundo, desde quando Deus criou a terra, quando Deus criou os céus, já havia, o Espírito de Deus já movia sobre a terra. E ele disse ainda, então Deus disse, haja luz, e houve luz, e Deus viu que isso era bom. Vocês ouviram no comecinho do Salmo? Como o irmão Adessi falou, bom, Deus é bom. E Deus é bom, e Deus é bom demais, né? Deus é muito bom. E fez separação entre luz e treva, Deus achou. E Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e amanhã e o primeiro dia. E Deus disse, haja um firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. Meus queridos irmãos, até no 7. Então, meus irmãos, nós vemos que maravilha. No princípio Deus criou, né? Criou os céus e a terra. Então Deus criou os céus e a terra era vazia. E Deus olhou para aquela terra e viu que a terra estava vazia. E Deus falou assim, o que eu vou fazer com a terra? E Deus começou a criar luzes. Deus criou, começou sem forma, ele diz, era sem forma e vazia, havia treva. Então nós vemos que havia escuridão. Se nós aqui apagarmos nesse momento essa luz, nós vamos ver na escuridão. Mas só o que Deus disse? Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz. Meus irmãos, e Deus diz, haja luz, e houve luz. Isso é muito maravilhoso na nossa vida. Aquilo que Deus tem feito na nossa vida, que Ele colocou a luz do Espírito Santo em nossa vida, e Deus foi criando as coisas, Deus foi criando os animais, Deus foi criando a separação de águas e águas, e interessante, meus queridos irmãos, quando Deus diz, haja firmamento no meio das águas, e me chamou muita atenção, quando Deus criou as águas, havia muitas águas, o que me chamou mais atenção, que Deus quando colocou o firmamento no meio das águas, e houve separação entre águas e águas, isso é o poder de Deus. Você já pensou se Deus olhasse assim, pela humanidade, e falasse assim, eu vou fazer somente água salgada, o que seria de nós? Nós ia conseguir beber só água salgada, mas Deus é tão bom, misericordioso, que Ele separou água doce e água salgada, cada coisa em seu lugar. Então eu vi Deus fazendo coisas extraordinárias no começo da fundação do tempo, e Deus fez o firmamento, separação entre águas, debaixo do firmamento, água acima do firmamento, e assim aconteceu, e Deus chamou o firmamento céus, e houve tarde e amanhã, e no dia seguinte, Deus disse, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e a porção seca. Então Deus fez aquela separação entre águas e terra. Meus irmãos, eu vejo a mão de Deus, e Deus, quando Ele não pensou de fazer isso, não era o pensamento, Deus fez. Quando Deus aponta, Ele já faz, Deus não vai pensar para fazer. Muitas vezes na nossa vida nós pensamos, nós imaginamos o que nós vamos fazer, mas não, Deus não pensa dessa maneira, Deus faz no momento. Deus faz no momento, Ele falou, Ele fez, e ajuntou-se águas debaixo dos céus, uns num lugar, e separou porção seca. Isso é que nós temos desfrutado no nosso dia a dia, aquele que Deus preparou para a nossa vida. E Deus disse, eu quero que você chegue lá no capítulo 14, não, versículo 14, e Deus disse, que haja luzeiros no firmamento do céu, para a separação entre o dia e a noite, seja ele para sinais, para estações, para dia, anos e anos. Então, meus irmãos, Deus disse, haja luzeiro, haja luz. Eu quero dizer para você, quando que você recebeu a luz de Jesus Cristo? Você lembra naquele momento que Deus tem tocado no seu coração, que você sentiu que a luz do Espírito Santo reinou sobre seu coração? Anjos luzeiros no firmamento, e nós vemos que Deus criou, como eu já falei, Deus criou a noite, Deus criou o dia, e Ele deu um firmamento no céu, que é as estrelas para iluminar a noite, e o dia, e o sol,
o luzeiro no firmamento dos céus, que ilumina o dia. Meus queridos irmãos, isso é muito maravilhoso. E Deus falou assim, e tudo isso, isso é bom. Isso é muito maravilhoso. E Deus nos deu também, Deus falando assim, que nós possamos também cuidar daquilo que Deus tem nos dado. Quando eu olho assim para a nossa igreja, com as irmãs que cuidam das criancinhas, Deus deu aquelas crianças nas mãos das irmãs, e ela tem aquele cuidado de cuidar. Então foi Deus que colocou na mão delas para ensinar a palavra de Deus. Da mesma forma foi Deus fez na criação do mundo, da terra. Muitas vezes nós vemos tanta destruição, os homens destruindo tudo aqui neste mundo, a criação que Deus fez. Mas tem uma coisa mais importante, foi quando Ele nos criou. Deus tem feito tantas coisas maravilhosas, Ele nos trouxe a esse mundo para cuidar daquilo que Deus nos confiou a nós. Você já pensou, meus irmãos, nós aqui nessa igreja não temos um cuidado com essa cadeira? A pessoa, nós, nossa igreja, por exemplo, chega alguém e nós não temos cuidado de dar um abraço. Deus confiou isso em nós, quando Deus nos chamou para a salvação em Cristo Jesus, nos chamou por esse cuidado. Então, meus queridos irmãos, e tudo que Deus criou, Ele disse, isso é muito bom, isso é muito bom. E voltando lá, no versículo 26, e Deus disse, olha aqui, meus irmãos, depois que Deus criou todas as coisas, os animais, as bestas feras, répteis, que a Bíblia fala em tudo isso, e criou todo o espaço, todo o mundo, mas ainda estava vazia, além de ter tantos animais, mas estava vazia. Aí Deus já tinha no coração, quem vai cuidar? Quem vai cuidar de tudo isso que eu estou fazendo? Quem vai cuidar? O que Deus disse? E Deus disse, façamos o ser humano. Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Sabe como é que esse Deus é um Deus poderoso? É um Deus poderoso, criou, depois que Ele criou tudo, não tinha quem cuidasse. Não tinha quem cuidasse de nada. E Ele pensou Ele pensou no homem, Ele pensou na mulher. E Ele diz, façamos o ser humano. Meus irmãos, uma coisa mais interessante que eu achei nesse versículo, que Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, meus queridos irmãos, nós somos, eu, você, homem e mulher, nós somos a semelhança de Deus. E por que nós não valorizamos isso em nossa vida? Um dia eu cheguei numa casa, assim, eu tenho muitos parentes, assim, não é falando assim, das luteranas, assim, né? Eu cheguei numa casa e tinha uns quadros, assim, e tinha umas imagens, assim, de Jesus Cristo, assim, cabelo, assim, bem... E a pessoa disse assim, será que Jesus é daquela forma? Será que Jesus é assim mesmo, é cabeludo, é barbudo? Eu disse, não sei, só que um dia, quando você conhecer Jesus, que você chegar lá. Quando você chegar aos pés de Cristo, você vai saber como é que Ele é. Eu só sei que Ele é bonito, porque Ele me salvou. Eu tenho certeza que Ele é muito bonito, porque é um Deus maravilhoso. E aí a resposta foi essa, eu não sei como Ele que é. Outra pergunta que alguém falou comigo um dia, quando Deus criou todas as coisas, a pessoa veio e falou assim, mas como, se Ele criou todas essas coisas, da onde Deus existiu? Isso aí também, isso é um mistério. Nós não sabemos como Deus existiu, só sei que Ele existe, e Ele está lá esperando por você, e Ele existe. Muitas vezes, quantas pessoas já fez essa pergunta, de onde veio Deus? De onde veio Deus? A resposta é, eu sei que Ele está sentado no seu trono, Ele está sentado no seu trono. Então, meus queridos irmãos, quando eu faço do ser humano, nós somos essa imagem maravilhosa. Já pensou, meus irmãos,
como eu falei, nós temos que cuidar de tudo, daquilo que Deus nos confiou, mas também nós temos que cuidar daquilo que Deus confiou no nosso corpo. Nosso corpo, muitas vezes, quantas pessoas estão destruindo o seu próprio corpo. Nós estamos chegando aí no final de semana, onde vai ter tantas coisas ruins, e quantas pessoas não têm confiado no seu corpo, aquela imagem, a semelhança de Deus, e quantas pessoas estão destruindo o seu próprio corpo, porque não têm conhecido a verdade, que não têm conhecido a palavra de Deus, e tem destruído aquilo que a palavra do Senhor diz que é o templo do Espírito Santo, é onde o Espírito Santo habita no nosso coração. Aí, meus queridos irmãos, então nós somos a imagem do ser humano, e de repente, quando foi todo confiado ao ser humano, então Deus também criou, quando Deus já tinha criado o homem. E aí, vamos lá, você salta ali para o capítulo 2 de Gênesis. Capítulo 2 de Gênesis diz assim no versículo 15. Capítulo 2 de Gênesis, capítulo 15. E o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não devem comer, porque no dia em que você dela comer, vocês certamente morrerão. E nós vemos que o Adão estava ali no jardim do Éden, e Deus confiou a ele tudo aquilo, no jardim do Éden, e ele estava ali, e naquele momento, ele era um homem sem pecado, ele era um homem, na presença de Deus, ele era um homem sem pecado, que não tinha cometido pecado, mas, meus queridos irmãos, ele vivia ali, naquele lugar. Mas a palavra de Deus disse também, no versículo 18, quando Adão estava ali, mas ele precisava também de uma companheira. Ele precisava de uma companheira. E o que ele disse? Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. Isso é um privilégio, isso é muito bom. Vira para sua esposa aí, quem está de gente, e fala assim: você é especial, você é linda. Foi a coisa mais interessante que Deus confiou naquele momento. O Senhor Deus disse: ainda não é bom. E é verdade, meus queridos irmãos, não é bom que o homem viva só. E ele disse: ela é minha auxiliadora, e ser semelhante a ele. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos valorizar aquilo que Deus tem confiado em nossa mão. E depois que se você ler a história de Adão e Eva, por que nós hoje temos que prostrar diante de Deus? Por que Adão era tão tranquilo, até aquele momento, que ele foi alertado, que no meio daquele jardim havia um pé de árvore, que eles não podiam comer da fruta. Eu gostaria que você abrisse Romanos 3, 23. O que aconteceu? Romanos 3 e o 23. A palavra do Senhor nos diz assim: deixa eu pegar aqui, Romanos 3, é um versículo bastante conhecido. 3 e 23, a palavra do Senhor nos diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando Deus confiou a Adão,
E ele estava no jardim, e quando não era para ele comer daquela fruta do jardim do Éden, ia se tornar tocando e comendo, e aí veio o pecado em toda a humanidade. Veio o pecado em toda a humanidade, porque aí ele diz, depois do deslizamento de Adão, mas a Eva, veio o pecado a todos os homens, pois todos pecaram. Da queda de Adão para cá, todos pecaram, mas carece da glória de Deus. Meus queridos irmãos, mais uma coisa mais interessante aconteceu. Depois que todos pecaram, depois que todos caíram no pecado, aí Deus olhando lá de cima para a humanidade pecaminosa, que Deus já não aguentava mais ver o pecado dominando o mundo. O que Deus olhou para mim? Eu como pobre pecador, miserável pecador, para nós ser regenerados do pecado, Deus mandou seu Filho descer, para a salvação de todos. Então esse é um Deus bom, Deus maravilhoso, Deus que tem se preocupado com nossa vida, um Deus que tem olhado para a nossa vida, e Ele mandou seu único Filho, para nos salvar deste mundo de pecado. Então, resumindo toda a história, quando Deus começou o mundo, era tudo vazio, e Deus fez separação, águas e água, criou os animais, criou os bichos, mas o mais importante da criação de Deus, hoje presente, é eu e você. Deus tem importado com você, Deus tem importado com a nossa vida, e muitas vezes nós desviamos, muitas vezes nós não agradamos aos olhos do Senhor, muitas vezes nós saímos da presença de Deus, muitas vezes nós saímos longe do Senhor, mas Deus está ali com a sua bondade e misericórdia. Nós temos aprendido todos os domingos aqui, nos cultos da noite, em Mateus, pela bondade de misericórdia de Deus, que nós estamos vivos, é que nós estamos aqui, mas nós temos que caminhar firme, em direção à mansão celestial, e hoje nós temos acesso livre de proclamar o Evangelho. Eu gostaria que você também abrisse lá em João 8,36, que a palavra de Deus diz assim, hoje nós temos essa oportunidade, nós somos livres para pregar este Evangelho, hoje nós somos livres para proclamar a salvação do Evangelho. Meus queridos irmãos, muitas vezes, por exemplo, hoje, às vezes a gente trabalhamos o dia inteiro, às vezes a gente cansamos, e ontem, isso ficou no meu coração, nós estávamos na reunião, e quando o irmão Valdeci falou assim, a gente chega do trabalho, a gente vai correndo, busca criança na escola, mas quando a gente chega aqui na reunião, que a gente ora, que a gente lê a palavra de Deus, aquilo tudo passa, e é verdade. Eu hoje também estava muito cansado, eu cheguei em casa, tomei um banho, eu falei, eu tenho que ir para a igreja, e quando você chega aqui, meus irmãos, a gente tem a sensação do Espírito Santo, parece que renova a nossa mente. E aí eu entendo muitas pessoas que têm deixado de vir à igreja. Eu tenho, assim, no meu coração, quantas pessoas não têm procurado buscar a comunhão. Quantas pessoas não têm aquele desejo de estar na igreja, na comunhão com os irmãos, na comunhão com Jesus Cristo. E essa é a preocupação, muitas vezes, de nós, como igreja, como liderança. Nós temos conversado muito sobre isso. Das pessoas que têm afastado da presença de Deus, há pessoas porque talvez olha para mim e fala assim, hoje eu não vou à igreja porque o irmão está lá na frente. Não, meus queridos irmãos, isso nunca vai me abater, que nunca me abateu, de estar na presença de Deus, aconteça o que acontecer, mas eu estou aqui não por um homem, eu estou aqui por Jesus, eu estou aqui pela essa palavra que arde no nosso coração, e que nós só dispõe a estar vivendo. Então nós somos livres, e a palavra do Senhor diz assim em João, pois o Filho nos liberta, vocês serão verdadeiramente livres. Nós somos livres, glória a Deus, porque nós somos livres
para levar este evangelho. Graças a Deus que nós somos livres de ter uma porta aberta para que todos os domingos nós cultuamos a palavra de Deus. Nós somos uma porta aberta para todos vir aqui ouvir os irmãos do louvor cantando. Isso é maravilha. Quando nós entoamos hinos de louvor ao Senhor, que nós temos essa aliança com Deus. Deus fez essa aliança conosco, e essa aliança para permanecer firme até a volta do Senhor Jesus. Você se sente livre para proclamação, para falar do Evangelho? Você se sente livre? Amém? Amém, que nós somos livres para falar desse grande amor. E assim, meus queridos irmãos, nós estamos finalizando, mas que cuida de nós mesmos, cuide do nosso corpo, cuida do corpo dessa igreja. Vamos juntos louvar o Senhor, vamos juntos como direção dessa igreja louvar o Senhor. Vamos juntos estar com os pastores, todos os pastores que passaram por aqui, nós estamos juntos. E os que estão chegando, nós temos que estar juntos. Como eu falei ontem, nós vamos estar juntos. Nós temos que fazer tudo junto. Eu disse, vou repetir, uma andorinha só não faz verão. Então a igreja de Cristo só cresce com todos envolvidos no trabalho do Senhor. A igreja de Jesus Cristo só cresce dessa maneira. E essa igreja tem crescido por causa de você. Essa igreja tem crescido, essa igreja tem ido avante por causa da sua vida. Porque você tem dedicado a sua vida adiante da palavra de Deus. Porque sem essa palavra, nós não somos nada. Sem a palavra de Deus, porque é Deus falando conosco. Quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando diretamente no seu coração. E que essa palavra possa falar no seu coração. Que essa palavra possa transformar a minha vida primeiramente, mas que nós possamos ser transformados dia por dia. Nós precisamos dessa transformação. Nós precisamos, mas para isso nós vamos ser transformados. Nós temos que estar na presença de Deus, nós temos que estar buscando dia por dia. Não importa aquilo que nós passamos, não importa aquilo que nós temos. Quantas pessoas estão, talvez, colocando a sua confiança tudo naquilo que tem. Estava conversando um pouquinho antes ali com o irmão Eliseu, e é a verdade. Quantas pessoas têm tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada, porque as coisas desse mundo não se satisfazem, as coisas deste mundo não salvam. Igual aquele homem que tinha tantas coisas, tanto mantimento, que ele não tinha mais celeiro para guardar, e ele disse, eu tenho tudo, agora eu posso descansar minha alma. E Deus diz, louco. Deus chamou ele de louco. Se hoje eu pedir a sua alma, para quem será? Será que tudo aquilo que ele tem ia salvar? Já todo o dinheiro que ele tinha ia salvar a sua vida? Salvar a sua alma? Não. O que vale, meus queridos irmãos, é a nossa obediência. Aquele que tem, aquele que nós temos, que Deus confiou a nós, nós apenas fazemos como administrador, mas tudo pertence a Deus, inclusive a minha vida, a sua vida. E esse mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, precisa conhecer a Jesus, mas para conhecer a Cristo, tem que partir de mim também, tem que levar um evangelho, tem que buscar, testemunhar, aonde nós estiver, levar a tua palavra, quando nós tiver essa oportunidade, não deixamos de falar deste amor, pois o Filho libertar vocês, serão verdadeiramente livres. E esse povo deste mundo, esse povo que vive no pecado, esse povo que vive pecando, esse só vai ser livre da condenação do inferno, um dia que eles conhecer a Jesus. Meus irmãos, eu e você que está aqui nesta noite, que nós precisamos estar trilhando a cada dia, buscando, que a nossa visão seja só um caminho, esse caminho é Jesus, amém? Quero orar ainda, depois eu vou passar a palavra ao irmão Valdeci. Querido Deus e Pai, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu sei, ó Deus, que eu sou falho, sou pequeno, mas eu creio
na tua bondade e misericórdia sobre nossas vidas, Pai. Muito obrigado por este momento, Deus, que desde o começo desse culto, da abertura, os louvores, oh Deus, eu tenho certeza, oh Pai, que cada um que chegou aqui nesta noite veio com o coração sensível, aberto, para ouvir a tua mensagem, a mensagem da salvação. Oh Deus, muito obrigado, oh Pai. Abençoa, Deus, cada família, Deus, apresentada aqui nesta noite. Oh Deus, que eles sair daqui, oh Deus, que eles possam sair, oh Deus, com esse pensamento, oh Deus, de proclamar o Evangelho, levar a salvação, oh Deus, àqueles que estão perdidos lá fora, oh Pai. Que nós precisamos, oh Deus, do teu grande amor, do teu Espírito Santo, trabalhando, oh Deus, em nome de Jesus, aquelas pessoas, oh Deus, que estão afastadas, as pessoas, oh Deus, que estão desanimadas, as pessoas, oh Deus, que um dia, oh Deus, teve um compromisso e hoje estão, oh Deus, sem esse compromisso com o Senhor, de vir atacar na comunhão com o Senhor, com os irmãos, oh Deus, ó encontro neste momento, incomoda, meu Deus, teu Espírito Santo, aquele coração que está afastado, que está longe, oh Deus, que está pensando que está levando uma vida feliz, não, aquele que não tem Cristo, aquele que não está buscando, não tem uma vida feliz. Feliz aqueles que estão aqui nesta noite, aqueles que têm buscado, e sim, Pai, isso é uma felicidade, é estar na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, toma, Deus, a direção dessa igreja, toma as famílias pastoral na Tua igreja também, ó Pai, o Senhor tem cuidado, continua cuidando, Pai, família pastoral, que nós juntos, ó Deus, possamos, ó Deus, formar uma grande família, e que essa família, ó Deus, em Cristo Jesus possa crescer dia por dia, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, eu te louvo e te agradeço em nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão Antônio.